Seja graça e paz. Amém. Glória a Deus. Quem aqui crê que nós estamos de fato vivendo o ano das promessas? Amém. Quantos aqui já receberam promessas de Deus sobre a sua vida? Levante a mão, por favor. Amém. Grande maioria. E é por isso que eu quero falar nessa noite. Porque quando a gente fala de promessas de Deus, eu vou falar por mim, depois eu vou contar um pouco do meu testemunho. Mas quando eu falava de promessas, isso geralmente gerava em mim um certo desconforto. Porque quando a gente fala de promessas, a gente muitas vezes atribui a coisas que falaram para nós e que nem sempre cumpriram. Não sei se você já passou por isso. Se alguém já te prometeu algo e de repente você criou uma expectativa e aquilo não aconteceu. Ou quando muitas vezes a gente ia no mercado e o pai e a mãe falavam que na volta iria comprar e essa volta nunca acontecia, Marcelo. Não, na volta a gente compra, e passava a perna na gente e nunca acontecia essa volta. E hoje a gente vê, se a gente parar para pensar nos dias atuais, as taxas de juros, elas cada vez aumentam mais. Por quê? Porque existem pessoas que fazem um contrato e não cumprem com aquilo que prometeram, vamos dizer assim. Claro que eu não estou falando aqui de situações atípicas que podem acontecer, das pessoas, às vezes, terem um imprevisto e não conseguir cumprir algo, mas, se você parar um tempo atrás, o tempo dos nossos pais e avós, se chamava do tal do fio do bigode. A palavra bastava, não precisava ter papel. Mas hoje em dia, meu irmão, tudo precisa estar no papel. Tudo, é ou não é? Contrato, eu aluguei uma casa esses dias, tudo, cada móvel, cada furo da parede, estava no contrato. Porque, infelizmente, nós caminhamos para uma tendência da humanidade, de a gente sempre quer achar uma brecha, para tentar tirar uma vantagem, e a gente está cada vez mais desconfiado uns dos outros. Se você parar para pensar, muitas vezes a gente não acredita nem nas nossas promessas para nós mesmos. Porque garanto para você que muitos aqui, nessa virada de ano, já fizeram algumas promessas. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou ter uma alimentação saudável. Muitos de nós. E a gente sabe, irmão, que vai chegar essa primeira semana, segunda semana de janeiro, tu vê todo mundo na rua, fazendo exercício, academia cheia, vão me matricular. Chega por março, abril, já começa a ter aquela debandada, a academia começa a entrar em contato, oi, sumido, onde é que tu tá? O que aconteceu? Nunca mais te vi. E a gente acaba não cumprindo nem com nós mesmos aquilo que nós nos propomos a fazer. Isso muitas vezes acontece. Porque nós não nos comprometemos muitas vezes nem com nós. E nós temos essa dificuldade. A gente acaba levando isso para Deus. E quando a gente fala de promessas, meu irmão, o ponto principal, o primeiro ponto, é você crer nessas promessas. Porque não adianta você receber algo de Deus, mas você não crer. E quando eu perguntei aqui se você recebeu já uma promessa, e se talvez alguns aqui não levantaram a mão, porque, nunca recebi nada. Sabe que existem promessas de Deus para todos nós, promessas gerais, vamos dizer assim, e também existem promessas específicas de Deus para cada um. Aquilo que o Sérgio gosta de falar, existe a palavra logos e a palavra rema. O que é a palavra logos? Aquilo que Deus já disse. O que é a palavra rema? Aquilo que Deus está dizendo. Então, se você analisar, existem promessas que Deus já lançou para todos nós. A promessa da presença de Deus, que diz, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, o Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Você crendo ou não crendo, há uma promessa sobre você dizendo que Ele está contigo. Existe a promessa de Deus do perdão, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
Então existe perdão disponível para você. Existe provisão disponível para mim e para você, onde Ele diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Existe também o amor de Deus sobre nós. O amor de Deus que está sobre as nossas vidas e que diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Algumas coisas talvez se separam da presença dEle, mas do amor, nada pode te separar. Então saiba de uma coisa, meu irmão, você é amado de Deus, isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Ele nos prometeu o Espírito Santo, onde Jesus diz, eu vou, mas eu deixarei outro, Consolador, que estará com vocês. Então existe a presença do Espírito Santo, que é uma promessa dele, e que habita em mim e em você. E a principal promessa de todas, Cristo, onde Deus diz que amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Só isso, meu irmão, já é motivo para você glorificar a Deus e saber, Deus me ama e tem promessas para a minha vida. Você crê nisso? Então, meu irmão, todos têm promessas. Eu estou falando aqui algumas, nós poderíamos passar a noite inteira falando aqui daquilo que Deus já disse a nosso respeito, daquilo que Ele já liberou para mim e para você. Basta nós acessarmos. Então, por que algumas pessoas têm mais de Deus e outras menos? Significa que Deus ama mais aquelas do que outras? Não, porque umas decidem acessar, outras não. Talvez porque não querem, outras porque talvez não sabem como acessar. Mas está disponível. E existe a palavra rema, a palavra específica, aquilo que Deus trouxe para você, um chamado, um propósito, que Deus tem específico para cada um de nós. Então, essa é uma palavra, essa é uma promessa específica que Deus tem para você. Rodrigo, então como que eu vou fazer para conhecer, para acessar isso? Se aproximando dEle. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais Ele compartilha do coração dEle com você. Mais você vai tendo intimidade, mais você vai discernindo a voz dEle, e mais você vai entendendo o seu propósito, mais você vai entendendo quem você é em Cristo, mais você vai entendendo o chamado que Ele tem para você. E eu creio que existem alguns chamados, muitos chamados que estão aqui, dons e talentos que Deus entregou para cada um, e que talvez estão aí adormecidos, ou que ainda não foram descobertos, ou que você sabe que tem, mas que ele ainda está ali parado. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, nessa noite, Deus vai ressuscitar sonhos, Deus vai ressuscitar promessas nessa noite. Então eu espero que você esteja aberto e preparado para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite no seu coração. Amém? Porque isso é individual. Se você quiser, se você estiver disposto a isso, o Senhor vai fazer nessa noite, eu creio, de todo o meu coração. Porque aqui está alguém que durante muito tempo, lutou contra a promessa. Estava aqui hoje de manhã a Vivi do Nilson, que esses tempos ela veio me mostrar uma foto do batismo dela. Aí quando eu vejo ela lá na banheira, aí ela falou, Rodrigo, está vendo na fila? Estava eu, nem sabia, estava eu na fila. Nós nos batizamos no mesmo dia. E isso foi em dezembro de 2000. Ou seja, vai fazer quase 26 anos atrás. E ali começou a passar um filme na minha cabeça. Começou a passar assim cenas daquele dia até hoje. Quanta coisa aconteceu. Quanta coisa que eu nem imaginava que iria acontecer na minha vida. Quantas coisas que eu não queria que acontecesse. Mas desde lá, eu sempre fui alguém muito comprometido com Deus. E ali entre 2004, provavelmente, então uns 4 anos depois que eu me batizei,
Deus me deu uma promessa, que eu iria ser pastor. E como a maioria de vocês sabem, isso aconteceu em agosto do ano passado. Foram mais de 20 anos entre a promessa e o dia que se concretizou. E meu irmão, nesses 20 anos, eu posso fazer um filme, posso escrever um livro. E existem 3 anos, 2016, 2017 e 2018, que se eu pudesse, eu teria apagado da minha vida. Eu teria eliminado esses 3 anos da minha vida, porque foram os piores anos que eu passei. Porque quando eu comecei essa caminhada com Cristo, e quando eu recebi essa promessa, eu estava ali liderando e fazendo a obra de Deus, e com todo o coração, experimentando de Deus, eu falava, o pastoreio vai ser logo ali, é um passo, daqui a pouco acontece. E nesses anos, meu irmão, a minha vida virou do avesso. Tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu esperava, tudo aquilo que eu pensava, da forma que Deus iria fazer, tudo foi por água abaixo. E eu já não queria mais. Eu já achava que Deus não estava mais comigo. Eu já achava que aquela promessa já era coisa da minha cabeça. Ou que Deus talvez tinha se arrependido de ter me feito aquela promessa. Ou que Deus já não tinha chamado outro para fazer isso. Porque não era para mim. E aí começou a entrar uma crise com Deus. E é sobre essas crises que eu quero compartilhar com você nessa noite. Então, por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em João, capítulo 11, a partir do versículo 1. De uma história muito conhecida, e que nós vamos mergulhar um pouco nessa história, e que daqui nós vamos tirar algumas lições de promessa de Deus, e as coisas nem sempre aconteceram da forma que deveriam acontecer, mas no final dá bom, fica tranquilo. Por isso que eu estou aqui hoje. Então vamos lá, João, vou falar um pouco sobre a história de Lázaro. Então lá fala assim, João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Eu vou fazer uma pausa aqui. Então preste atenção no seguinte. A casa de Marta e Maria era uma casa onde Jesus costumava ficar. Eles tinham uma intimidade. Era um lugar onde Jesus ficava quando ele passava por ali. E ali deixa muito claro que quando elas mandam esse recado para Jesus, elas falam, Jesus, Lázaro está doente. Aquele a quem amas está doente. E deixa muito claro que Jesus amava aquela família, amava aquela casa. Então elas mandam esse recado para Jesus, e aí Jesus faz a primeira promessa, onde ele diz, essa doença não acabará em morte. Então, está tranquilo. Se Jesus falou, está falado. Não vai acabar em morte. Então, para elas, essa palavra já bastava. Elas mandaram esse recado, só que elas pensaram, bom, a gente vai falar isso para Jesus, Jesus já vai vir direto para cá. Nós temos prioridade, Ele nos ama. Jesus cura tantas pessoas que Ele nem conhece. Ele vai vir direto para cá. E ele fala que Jesus ficou mais 2 dias depois de ter recebido essa notícia. E aí eu fico imaginando Lázaro doente, as irmãs dele cuidando dele,
crendo que Jesus, que amava elas, estaria se apressando para voltar, e de repente Jesus não aparece. E o que acontece com Lázaro? Morre. Eu fico imaginando elas ali cuidando dele. Lázaro, calma, Jesus está vindo. Lázaro, segura. E Lázaro já meio moribundo, Lázaro já começando a ver aquela luz. Calma, Lázaro, não vai para a luz, Jesus está chegando. Ele falou que ele vem, ele falou que isso aqui não vai acabar em morte. E de repente Lázaro morre. E agora, meu irmão? Jesus mentiu? O que aconteceu com a promessa? Pensa o coração delas. Como elas estavam talvez tristes, decepcionadas com Jesus. Porque afinal de contas ele falou algo. Então vamos continuar. Vamos pular para o versículo 17. Que é quando Jesus chega lá. Então diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Ou seja, ele já estava 4 dias morto. Pensa se Jesus não atrasou. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Opa, aqui temos um detalhe. Uma ficou sabendo que Jesus estava indo, foi encontrar ele. A outra, meu irmão, não queria nem ver a cara de Jesus. Não queria nem encontrar com ele. E você vai entender a decepção já já. 21. Disse Marta: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, ou seja, ela já pensou: sim, Jesus, tudo bem, ele vai ressuscitar lá, né, no último dia, na glória de Deus. Não, você entendeu errado, calma. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ei, ela estava diante do dono, do autor da vida. Então, toda aquela situação que parecia perdida, morta, acabada, decretada, ele tinha poder para mudar toda e qualquer situação. Afinal de contas, ele tinha lançado uma palavra. E se ele prometeu, meu irmão, saiba de uma coisa, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Nem que precise ressuscitar o morto. Mas a palavra dele se cumpre. Então entenda isso. Só que para elas, naquele momento, isso era algo que não tinha lógica. Para que deixar ele morrer? Por que tinha que ser assim? Por que para nós é tudo mais difícil? Eu sei. Muitas vezes eu pensei essa mesma coisa. Eu me identifiquei muito aqui com elas. Os questionamentos que eu fiz para Deus. Por que o outro é mais fácil, né? Por que eu tenho que deixar morrer para depois ressuscitar? Por que eu tenho que velar o morto para depois? Por que não se antecipou? Por que não evitou a dor? Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Entenda algo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que caminham segundo o seu propósito. Então entenda algo, se você caminha segundo o propósito de Deus, tudo que está acontecendo na sua vida vai cooperar para o seu bem. E hoje eu entendo, olhando para trás, que se tivesse acontecido o cumprimento da promessa de Deus na minha vida, lá quando eu queria, não tinha dado certo. Eu não estaria aqui. E eu posso dizer isso para você hoje. Mas pergunta para mim, fazia essa pergunta para mim alguns anos atrás para você ver a minha resposta. Alguns aqui já me perguntaram isso. Sabe o que eu falava? Olha,
Deus prometeu. Quando e como, eu não sei. Mas vai acontecer. Então eu jogava isso para frente. Olha, eu não sei, já fugiu do meu controle. Quando vai acontecer e como isso vai ser, eu não faço nem ideia. Então eu profetizava, declarava que isso iria acontecer. Mas, meu irmão, nesses 20 anos, se você perguntar para mim se todo esse tempo eu criei, não. Teve momentos que eu nem queria mais. Porque não aconteceu da forma que eu imaginava. Porque eu achava que Deus tinha se esquecido de mim. Porque eu achava que Ele amava outro. E foi ali onde Deus mais demonstrou o amor dele sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque eu achava que o amor de Deus estava condicionado ao que eu fazia para Ele. E Deus teve que desconstruir isso dentro de mim. Porque eu sempre servi, eu sempre fiz. E achava que Deus me amava por causa disso. E quando eu não podia fazer mais, quando eu vinha para a igreja e simplesmente sentava num banco, sem vontade de vir, mas sentava, eu achava, Deus não me ama, porque eu não estou lá na frente fazendo. E Deus me falou, eu não te amo pelo que tu faz, eu te amo por quem tu é. E eu comecei a entender o amor de Deus como um pai, onde eu não posso comprar o amor dele pelo meu serviço, mas ele me ama independente de qualquer coisa. Então entenda algo, meu irmão, se você às vezes se sente menos, se você se sente desvalorizado, se você acha que Deus ama mais aquele que está aqui, não, Deus ama todos iguais. Alguns acessam algumas coisas a mais porque se entregam e entendem esse amor, mas o amor dele é o mesmo por mim e por você. E aí começou um processo de cura na minha alma, um processo de transformação na minha vida, onde eu comecei a enxergar que Deus me amava, de fato, como um pai. Eu comecei a entender a paternidade de Deus sobre a minha vida, não só pelo que eu fazia para Ele. Então, depois de Jesus perguntar para ela se ela cria nisso, 27, ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês entenderam que ela falou exatamente a mesma frase? Então, para as duas falarem a mesma frase, em situações diferentes, esse era o assunto da casa. Esse era o papo que elas estavam falando durante aquele tempo todo. Meu, se Jesus estivesse aqui, né? Por que Jesus não veio? Se ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então a primeira coisa que as duas falaram, quando viram Jesus, foi aquilo que estava no coração delas. Jesus, se tu estivesse aqui, por que tu não estava aqui, Jesus? E elas precisavam colocar aquilo para fora. A decepção que elas tinham, a frustração que elas tinham porque ele não estava lá. Ele disse que amava a gente. Por que ele não veio? Por que isso aconteceu? E elas colocaram para fora isso, a sua frustração. E é interessante que depois Jesus continua e ele diz assim, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido,
foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Eu vou parar aqui novamente. Aqui vem os questionamentos. Por quê? E eu acho tão interessante que aqui fala que Jesus, ao ver aquela cena, ao ver aquela situação delas, ele se agitou no espírito. E Jesus chorou. Aí você pode pensar, será que Jesus mostrou uma fragilidade ali? Será que Jesus falou que ele ia ressuscitar Lázaro e de repente ele pensou, rapaz, será que isso vai dar certo? Não, porque nada foge do controle dele. Sabe por que Jesus chorou? Sabe por que Jesus se perturbou ao ver aquela situação, mesmo sabendo que ele tinha poder para ressuscitar Lázaro? Porque ele entende a minha e a sua dor. Ele sabe exatamente aquilo que você passa, meu irmão. Ele sabe exatamente aquilo que você sente. Ele sabe exatamente as suas frustrações e dores. E ele tem compaixão de mim e de você. Sabe por quê? Quem é pai aqui vai entender algo. Quando você for levar o seu filho para tomar vacina, você sabia que aquilo era para o bem dele. Você sabia que no final ia dar certo. Mas quando você vê a enfermeira lá tacando a agulha e o teu filho se esperneando e chorando, aí daqui a pouco o pai começa a chorar mais do que a criança. É ou não é? Por quê? Porque você está sentindo a dor dela. Você sabe que é para o bem, mas você sente a dor. E é exatamente isso que Jesus está sentindo aqui. Ele sentia a dor delas. Ele sabia exatamente o que elas estavam passando e teve compaixão. Então saiba de uma coisa, Jesus sabe exatamente aquilo que você sente, aquilo que você passa. E Ele tem compaixão de você. Mesmo sabendo que Ele pode mudar essa situação de uma hora para outra. Por isso nós precisamos entender e crer que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, existia o costume judaico para o funeral. Então, Lázaro estava ali, eles já velavam no mesmo dia, por causa das regras de purificação, e isso durava 7 dias. Mas eles criam que durante 3 dias, a alma do morto ficava pairando sobre ele, e que talvez ele poderia ressuscitar. E que dia que Jesus apareceu? No 4º dia. Ou seja, já não tinha mais saída. Já não tinha mais como acontecer. A situação já estava decretada. A morte já estava feita. Não tinha mais como mudar essa situação. Então aí a gente começa a entender o porquê do atraso de Jesus. Saiba de uma coisa, tudo tem um propósito. Saiba de uma coisa, nada foge do controle. Pode fugir do seu, mas do dele não. Do dele não. Mas essa é a nossa dificuldade, porque nós queremos ter o controle das coisas. E quando elas fogem, a gente começa a ficar desesperados. Mas nada foge do controle dele. Então, ele justamente vem nesse período para que nada pudesse servir de argumento para dizer que talvez Lázaro tivesse meio moribundo e voltou. Não, ele estava morto. Tanto que, dando continuidade ali, Jesus falou lá no versículo 39, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui,
para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. Ou seja, meu irmão, o Senhor cumpriu a sua promessa. E eu acho tão interessante esses pontos. Por exemplo, quando ele manda tirar a pedra, e ela fala assim: Senhor, mas já cheira mal. Já tinha cheiro de morte. Lázaro já estava em decomposição. E eu quero dizer para você que muitas vezes, sonhos, coisas que você planejou, coisas que você projetou, coisas que Deus te prometeu, talvez hoje tenham um cheiro de morte. Talvez você tenha até sepultado já os teus sonhos, assim como eu. Eu já tinha velado, já tinha enterrado, já tinha entregado. A pedra já estava lá, tampada. E ele vem e ressuscita. Talvez sonhos que você teve para a sua vida. Sabe aquela promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor? E você quer ver sua família restaurada, você quer ver sua família servindo, e aí talvez tenha o teu marido, a tua esposa, o teu filho, está cada dia mais atribulado, está cada dia mais endemoniado, está cada dia mais dando trabalho. Tu pensa: meu Deus, por quê? Mas não era para minha casa servir ao Senhor? O Senhor não prometeu que isso ia acontecer na minha casa? Ele está cada vez pior, o homem está cada dia mais atribulado. Calma, você já está sepultando ele? Calma, nada foge do controle do Senhor. Existe um tempo e um modo para que isso aconteça. Você não pode parar de crer, porque o Senhor tem um jeito certo para tocar o coração de cada pessoa. Talvez você tenha desacreditado de que o teu filho vai voltar para a igreja, de que o teu marido vai se converter, ou de que sua esposa vai te acompanhar. Calma, creia nas promessas, persevere, permaneça. Ai, mas já tem cheiro de morte. Calma, deixa o Senhor fazer a parte dele, mas faz a tua. Sabe por quê? Eu acho tão interessante que Jesus chega ali e diz assim: tirem a pedra. Sabe por que Jesus falou isso? Porque no milagre tem a minha parte, tem a sua parte para fazer. Jesus faz a parte dele, mas a sua parte, quem tem que fazer é você. Você precisa remover a pedra para que o milagre aconteça. Ou será que Jesus não tinha poder para falar assim: ei, pedra, sai? Não, sabe por quê? Porque essa é a nossa parte. Deus não vai fazer a parte que cabe a você. E às vezes o milagre demora a acontecer justamente por isso, porque eu não estou fazendo a minha parte, porque eu já abandonei, eu já larguei o defunto. Existe a sua parte. E para que Lázaro pudesse ouvir a voz de Jesus, a pedra precisava ser removida. Talvez você não está ouvindo a voz de Jesus. Talvez você não esteja ouvindo as promessas dele para a sua vida, porque existem pedras que estão impedindo você de ouvir a voz dele. Mas que pedras são essas? Talvez falta de perdão. Talvez pecados que você ainda tem nutrido na sua vida. Talvez situações que você ainda não quis e não quer largar. Ou sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos acostumamos a viver dentro do sepulcro, no fundo do poço. A gente quer sair, mas eu sei que às vezes a gente não tem força para isso. Sabe o que nós precisamos fazer? Remover a pedra, ouvir a voz de Jesus e obedecer. Porque nós nos acostumamos. Eu digo para você que, quando eu entrei nessa situação, onde eu via tudo perdido, onde eu me sentia no fundo do poço, eu comecei a me vitimizar.
Porque, afinal de contas, as pessoas que eu ajudava, hoje, quando chegou minha vez, não querem me ajudar. Se eu depender de alguém perguntar se eu estou bem, eu estou morto. E eu comecei a entrar nessa. Se eu precisar de alguém aqui, ninguém quer saber de mim. Só eu quero saber de mim. E assim, eu fui entrando na caverna do vitimismo. E sabe que depois a gente começa a se acostumar com isso? É que nem várias situações que no começo a gente fica desconfortável, mas depois a gente se acostuma. Eu pintei o para-choque do meu carro agora semana passada, mas quando eu peguei ele, zerinho, bonitinho, dei a primeira raspada, eu entrei em desespero, eu pensei, meu Deus, e agora? Eu raspei o para-choque do carro novo, mas eu não podia parar para pintar, porque eu uso ele para trabalhar, e de repente, aquilo me incomodava, mas depois eu fui me acostumando, eu pensei, não, eu vou esperar, porque vai que dá mais uma encostada. Aí depois eu dei mais uma encostadinha, eu pensei, olha aí, ó, tá vendo? Ó, agora vamos deixar assim. E depois eu fui me acostumando. Depois já era normal. Depois eu já nem via mais. Daí eu pintei agora semana passada, já estou todo cuidando de novo. Meu Deus do céu, não pode acontecer de novo. Mas a gente vai se acostumando, daqui a pouco é um arranhãozinho aqui, daqui a pouco um negocinho lá, daqui a pouco o carro está todo arrebentado, mas a gente já está acostumado. Porque, deixa assim. E a nossa vida é assim. No começo você fica todo inconformado com a situação que você está, mas depois você se acostuma. Porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Porque a posição de vítima para mim ela é melhor. E eu durante alguns anos me vi assim, me sentindo a vítima da história, em que as pessoas me deviam algo. Mas depois Deus começou a me mostrar que eu não era essa beleza toda que eu achava. Que eu também precisava consertar algumas coisas. Que eu também precisava remover algumas pedras da minha vida. E quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a abrir mão da minha razão, eu comecei a ver a luz. Eu comecei a sair da caverna. Mas sabe de uma coisa? Jesus dá o comando. Lázaro, vem para fora. Jesus não foi lá dentro buscar ele. Ele precisou ouvir e obedecer. Jesus já tem te falado algumas coisas, meu irmão. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão se sentindo exatamente da forma que eu estou falando. E Cristo já está te chamando para vir para fora faz tempo. Só que você tem medo de sair da caverna. Você tem medo de sair. E você não está obedecendo essa voz. Ei, vem para fora. Sai desse lugar. Sai desse ambiente. E vem viver aquilo que Ele tem para você que é muito melhor. Deixa o medo de lado. Mas você precisa se levantar e fazer. Ninguém foi lá dentro buscar Lázaro. Você precisa ouvir essa voz e tomar uma decisão de sair. Para que daí sim, você possa experimentar desse milagre e das promessas de Deus para a sua vida. Essa parte é minha e sua. Faça a sua parte. E depois, Jesus diz assim, quando Lázaro sai, toma essa decisão. Jesus chama as pessoas que estão perto e diz assim, desatem ele e deixem ele ir. Aí, meu irmão, vem outra parte do processo, que é o quê? Eu aprender a receber ajuda. Porque Lázaro não podia se desprender sozinho. Lázaro saiu. Agora, se desatar sozinho, ele não conseguia. Então Jesus falou, desatem ele. Sabe o que significa isso? É você aprender a viver igreja. É você aprender a ser ajudado. É você aprender a se submeter a receber a ajuda das pessoas. Porque às vezes nós somos bons em ajudar, mas receber ajuda mexe com o nosso orgulho. Mexe com a nossa autossuficiência. Porque a gente não quer depender de ninguém. E quando eu passei por isso, existiam pessoas que eu liderava. Existiam pessoas que eu ganhei para Jesus,
que eu ensinei a dar os primeiros passos. E de repente, elas começaram a me ajudar. E aquilo começou a ferir o meu ego. Eu ensinei. O que ele está querendo me falar agora? E aquilo trabalhava dentro de mim de uma forma profunda, quebrando completamente o meu orgulho. Porque a gente começa a entender a graça de Deus, que é um favor imerecido, eu não mereço. E aí Deus começa a usar pessoas que são totalmente diferentes de mim, de você, e Deus começa a usar elas para te confrontar, começa a usar elas para mexer com o teu ego, mexer com o teu orgulho. Por isso, meu irmão, viver igreja, por isso estar em um grupo de crescimento é tão importante. Você lida com pessoas diferentes. Tu vai na casa de um estranho, na casa de uma pessoa, você sai do seu conforto da sua casa, na casa de outra pessoa. Aí, é criança, é cachorro, é gato, é passarinho, é não sei o que, é dia de chuva, meu Deus do céu, aí porque um dia todo mundo leva doce, no outro dia outro não leva nada, outro dia um leva só salgado, aí eu não gostei disso que comi, aí a criança subindo no meu sofá, ai meu Deus do céu, começa a ficar atribulado, e sujeira, e coisa para arrumar, e coisa para fazer, e gente reclamando, eu faço o meu melhor, e ainda sai falando mal, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É Deus trabalhando no seu caráter. É tão bom caminhar com pessoas iguais a nós, né? Agora, você aprender a conviver com pessoas diferentes, é Cristo trabalhando no seu caráter. Ou você acha que os 12 apóstolos eram pessoas, robozinhos perfeitinhos, que caminhavam exatamente iguais? Pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes, tendo que seguir a Jesus, estando no mesmo ambiente. E a gente vê várias passagens, alguns ali ainda, um querendo se sentir maior do que o outro, um querendo ser mais importante do que o outro. Isso acontecia lá e não vai acontecer aqui? Isso acontecia na equipe de Jesus. Aí você acha que você vem para a IBG, meu Deus, é só anjo. Asinha nas costas, perfeito, perfeição, meu Deus. Não, meu irmão, são pessoas, e nós precisamos aprender a conviver com elas. Sim. Mas eu estou decepcionado. A sua decepção é a mesma proporção da expectativa que você gera das pessoas. Os seus olhos têm que estar em Cristo. Não significa que a gente não vai ter exemplo. Não significa que as pessoas não precisam mudar. Sim, precisamos. Todos nós precisamos. Somos imperfeitos, mas estamos buscando aquele que é perfeito. Por isso eu preciso do meu irmão. E quando eu comecei a me sentir dependente de pessoas que eu ensinava, Cristo começou a me mostrar o que é a graça. Porque, meu irmão, por eu ter me convertido muito cedo, ainda adolescente, eu deixei de experimentar muita coisa desse mundo. Então, quando as pessoas às vezes vinham se aconselhar comigo, ou vinham contar alguma coisa para mim, eu ficava escandalizado. Como é que pode, irmão, fazer isso? Onde já se viu? Que absurdo! E dava conselho, e falava, e dava direção, para mim era muito fácil, porque eu nunca tinha vivido aquilo, e se a pessoa não correspondia, eu achava que absurdo, não quer nada com nada, não quer nada com Deus. Eu não falava, mas no fundo eu pensava isso. Até que aconteceu comigo. E aqueles mesmos conselhos que eu dava para as pessoas, eu não conseguia fazer. E aí Deus começou a me quebrar. Está vendo como tu não é essa baga toda que tu pensa que tu é? Meu irmão, vou dizer um negócio para você. Só entende de graça quem um dia precisou dela. Quando você precisa da graça de Deus, você começa a ter mais compaixão e misericórdia das pessoas. Nós começamos a olhar para elas com os olhos de Cristo. Assim como Cristo olhou para Marta e para Maria e chorou ao ver a situação delas. Ele poderia falar: ô Marta, pelo amor de Deus, né Marta? Ô Maria, ei, o pai está aqui, filha. O pai está aqui, o pai resolve. Tu está pensando que tu não acredita em mim? Tu não sabe quem eu sou? Tu já não viu se eu fazer coisa pior do que essa? E tu está chorando ainda? Te controla, mulher. Não.
Ele não fez isso, ele teve compaixão. Ele entendeu a dor dela. Você entende isso? Ele sabe exatamente como você é. Ele sabe exatamente o que você pensa. Ele sabe exatamente o que você sente. Não significa que ele concorda com isso, mas ele sabe. Mas ele te chama para fora. Ele te dá uma nova chance. Ele te dá uma oportunidade. Ei, meu irmão, ele quer restaurar sonhos nessa noite. Ele quer ressuscitar aquilo que se perdeu dentro de você. Aquilo que talvez você já enterrou. Aquilo que talvez você já perdeu. Aquilo que talvez ainda está em cheiro de morte para você, ele quer ressuscitar nessa noite. Mas, meu irmão, tira a pedra. Meu irmão, ouça o chamado dele e vem para fora. Essa é a sua parte do milagre. Essa é a parte que cabe a você. Eu não posso fazer isso por você. O Senhor não faz isso por você, porque a decisão é sua. E nós, para experimentarmos, vivermos as promessas de Deus, tudo passa pelo crer naquele que prometeu. Então, talvez até aqui as coisas não aconteceram da forma que você imaginava. Talvez você se compara com pessoas ainda, porque você ainda não entendeu o seu lugar em Cristo. Você se compara com o seu irmão, porque você ainda não entendeu quem você é. Ele tem um chamado para você. Ele tem uma forma de tratar você. E talvez as coisas estão demorando. Sabe por quê? Porque ele se atrasou, porque ele não quer fazer? Não, porque você não está preparado para receber. E eu comecei a entender isso. Eu não estava preparado. Eu achava que estava. Mas aí quando essas situações vieram à tona, elas só revelaram para mim que eu não estava com o coração no lugar certo. E eu usei o exemplo hoje de manhã também, que eu estou ensinando uma pessoa a dirigir. Eu não vou citar nomes para não sofrer retaliações em casa, mas estou ensinando uma pessoa a dirigir. E quero que ela dirija, eu anseio para que ela dirija. Mas eu digo para você, ela está preparada? Ainda não. Botei para dirigir no loteamento vazio, Marcelo do Céu. Ela sabe, ela tem carteira para isso. Mas qual que é o problema? A insegurança. De saber o que precisa fazer, não faz. E daí começou, eu com aquele medo, para-choque recém-pintado, eu pensei, meu Deus, guarda, Senhor, acampa os teus anjos aqui, Pai. E começamos a andar naquele loteamento, o primeiro dia foi bem difícil, o segundo já começou a fazer aquela curva, parecia que estava dirigindo uma carreta, ia lá atrás, assim, fazer uma curva que era só fazer aqui, mas tudo bem, é o processo e tal, e vai melhorando, e vai pegando. Então, ou seja, se eu der a chave hoje, não vai dar bom. Não vai dar certo. Mas vai chegar o tempo, então a promessa de deixar dirigir já foi dada. Agora quando? Aí já é outra história. Vai depender dela, não de mim. Aí eu já falei para ela, porque dirigir o carro automático, direção hidráulica é tranquilo. Aí eu comprei um Passat 83. Eu falei, a prova final vai ser dirigir o Passatão. Se dirigir o Passatão, não deixar morrer, direção dura, marcha que não engata, aí está pronto, está apta para poder dirigir. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero, mas ainda não. Então, tem coisas que Deus quer liberar para você, que Deus anseia que você viva e que aconteça. Mas talvez você ainda não deu a resposta correta. Talvez você ainda não fez a sua parte. Talvez você ainda não esteja vivendo algumas coisas e colocando a culpa em Deus daquilo que você precisava ter feito. Então eu tenho certeza que Deus já te mostrou o que você precisa fazer. Que você precisa desenterrar algumas coisas que você já enterrou. Para você viver as promessas. Não deixe esse ano ser mais um ano comum na sua vida. Não deixe esse ano ser mais um ano que você vai chegar no final do ano. E qual que é a meta para o próximo? É só cumprir aqueles que eu não cumpri no ano passado. E assim você vai só mudando o último número, né? Vai só mudando. Agora do 25 para o 26 só mudou, só puxou uma perninha atrás e arredondou e é a mesma coisa. Nada mudou. Continuo nas mesmas situações. Não evoluí, não avancei. Meu irmão, faz a tua parte. Então vamos viver as promessas. E quando a gente fala, quando eu falei aqui de desatar, eu falei que é a parte de ser ajudado.
Ok. Mas eu te pergunto, e você? Tem desatado outras pessoas? Você tem ajudado? Você tem se colocado à disposição para ajudar? Você tem usado esses dons e talentos que Deus te deu aí para abençoar outras pessoas? Ou você está só querendo receber? É o crente 6 horas. Tudo, 6 horas por mim, 6 horas por isso, 6 horas por aquilo, 6 horas por aquilo outro. Está só querendo receber oração, está só querendo receber. Mas, meu irmão, e aí? Deixa Deus te usar. Ah, mas eu não sei. Se coloca à disposição. Deus vai te ensinando no caminho. Mas você tem que se colocar à disposição. Para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle. Desate outras pessoas. Ai, mas eu não sei o que falar. Mas eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. O primeiro passo é você se colocar à disposição. O segundo é aquilo que você já sabe. Por mais que você ache que seja pouco, você já pode ensinar. Às vezes a gente está tão preocupado em querer ter uma palavra boa para falar para alguém, sendo que na verdade você só precisaria ser ouvidos para ouvir. E nem precisa falar nada. Só ser alguém que se coloca à disposição para ouvir já seria o suficiente. Mas nós colocamos empecilhos para não cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então saiba de uma coisa, você tem um chamado. E isso sempre queimou no meu coração. Quando eu ficava lá, querendo fugir, Deus falava, ei, lembra? Eu falava, eu lembro. Mas Deus, eu não quero. E Deus reacendia aquela chama. E Deus restaurava aquilo. E falava, eu tenho um chamado para você. E por onde quer que eu ia, Deus relembrava isso. E eu já contei isso aqui, uma das últimas vezes, eu e a Luana fomos fazer uma viagem. Vale destacar aqui uma viagem internacional para o Chile. É logo aqui, mas é internacional, não interessa. E nós estávamos lá, fazendo uma viagem, nós estávamos no hotel. E aí, de repente, tomando café. Daí nós tomando café e tal, eu falei, Luana, eu preciso ir no quarto, depois eu volto, fazer algo que só eu podia fazer. E a Luana ficou lá sozinha no restaurante. Quando eu volto, a Luana estava conversando com uma mulher, uma brasileira. Até aí, tudo bem? Papo vai, papo vem. Aí depois chegou o marido dela e começaram a conversar e tal, falando sobre os passeios que eles fizeram, e nós também, o que a gente ia fazer e tal. E aí ela falou assim, porque nós ganhamos esse passeio da nossa igreja. Aí eu disse, legal, vocês são cristãos? Sim, são, nós também e tal. Ficou por isso mesmo. Aí começamos a falar de novo dos passeios e tal. De repente essa mulher, ela sai, vai no buffet. Quando ela volta, ela falou que ela era da Assembleia. Aí você já pode imaginar, né, irmão? Aí ela chegou, meu irmão, ela falou para mim, né? Eu não sei o teu nome, mas assim diz o Senhor. Ei, pronto, a mulher começou aqui, ó. Aí eu fui descobrir que eles eram pastores, e ela começou a falar, o Senhor tem um chamado para ti. Eu te vejo com o microfone na mão, sobre muitas pessoas, o Senhor tem um chamado pastoral para a tua vida, e o Senhor não vai te deixar faltar nada, o Senhor está contigo, você vai receber um convite, é para você aceitar, e tal, e começou a falar coisas muito específicas para nós. Eu olhei para a Luana, os olhos arregalados, meu irmão, eu pensei assim, lá no Chile, onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Porque uma coisa é você, às vezes, ir numa igreja, ir numa conferência, tá um ambiente profético lá no restaurante do hotel, a mulher começa a metralhar. Eu segurando para não chorar, para não dar margem, vai pensar agora, ela viu que está indo no lugar certo, né? Então, eu fiquei segurando, olhei para a Luana, daí eles foram embora, a gente se olhou, eu pensei assim, meu Deus, acabou com o nosso passeio. Não tem mais clima para nada. Eu pensei, Deus, aqui, nesse momento agora, tu vem me falar isso aqui. Ou seja, não tem para onde fugir. Você tem um chamado e um propósito. E eu pensei, eu sei. E Deus de vez em quando me lembrava isso. Por que Deus te lembra muitas vezes do teu chamado? Porque Ele se arrependeu? Porque Ele está chamando de novo? Não, Ele está só te relembrando.
Porque muitas vezes você abandona Ele. E vira e mexe onde eu ia, Deus ia lá e trazia essa palavra, reacendendo isso no meu coração, restaurando isso. Então Deus quer reacender e restaurar chamados aqui nessa noite. Deus quer te fazer voltar a crer nas palavras que Ele já liberou para você. Ele quer liberar novas promessas, palavras remas, palavras específicas para você, mas você precisa estar atento para ouvir a voz dEle e obedecer. E assim viver os planos dEle para a sua vida. O pessoal da música pode vir, e eu quero falar algo, dar uma continuidade ali para finalizar. Então você entende essa sequência? Tirar a pedra, ouvir o chamado, desatar e ser desatado. E a gente tem essa preocupação com as pessoas. Quando eu falo de desatar, de cumprir um chamado, eu entendo que muitas pessoas vivem algo que eu chamo de a síndrome do irmão mais velho, que quando o filho pródigo saiu de casa e decidiu viver a sua vida, eu vou pegar a herança do pai e vou fazer o que eu bem entender. Se talvez aquele irmão mais velho fosse alguém mais próximo dele, tivesse esse cuidado, talvez ele não teria feito o que fez. Mas o irmão deu graças a Deus que ele foi. Tanto que quando ele foi e decidiu voltar, o irmão ainda ficou bravo porque o pai fez uma festa. E falou assim, esse teu filho fez o que fez e tu ainda dá uma festa para ele? Então, ou seja, um irmão mais velho totalmente negligente e egoísta. E muitas vezes nós, como igreja, somos assim. Queremos só saber do nosso, só ser abençoado, só buscar aquilo que é interessante para nós. E não queremos que ninguém passe à nossa frente. Não queremos que as pessoas experimentem, mas como que pode? Chegou agora e está experimentando isso. Como é que pode? Chegou agora e está aqui. E eu que estou há tanto tempo. Não, meu Deus. Fico ofendido com Deus. Fico ofendido com o pastor. Fico ofendido com a igreja. Sendo que deveria ser ao contrário. Se nós tivéssemos o cuidado com as pessoas mais novas, como um irmão mais velho que ama, muitas pessoas não teriam se perdido. E nós somos negligentes daquilo que Deus nos deu, da responsabilidade que temos de cuidar dos mais novos. Nós precisamos nos arrepender e amar como Cristo ama as pessoas e ter compaixão delas. Mas nós muitas vezes não temos paciência para lidar com as coisas iniciais. É como nasce um bebê numa casa, toda aquela casa se volta para o bebê, toda a rotina da casa muda em função do bebê. Por quê? Existe um bebê que necessita de cuidado, e nós como igreja precisamos ter isso com as pessoas. Amar. Entender que muitas vezes, sabe, irmão, a gente vem para cá, escuta uma palavra e pensa, essa palavra não é para mim. Talvez não seja para você, mas é para o mais novo. Eu não preciso gostar, eu preciso entender. E saber que tem pessoas sendo ministradas e abençoadas. Sabe por que eu digo para você, eu confesso para você que eu às vezes pensava nisso. Devia ser uma palavra mais pesada, né? Para mim. E aí eu vinha para o café com novos, e escutava as pessoas que vinham novas para a igreja e falavam assim, a gente pergunta, né, o que te mais chamou a atenção, o que você mais gostou, para ter esse feedback das pessoas. A palavra, eu entendo a palavra. Eu pensava, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque estou pensando só em mim, e muitas pessoas novas chegando, sendo edificadas pela palavra, e não está do meu agrado, sendo que eu já tenho esse conhecimento. Síndrome do irmão mais velho. Meu irmão, e no final, para finalizarmos, João capítulo 12, a partir do versículo 9, depois que Lázaro foi ressuscitado, diz assim, João 12, 9, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrirem que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Você entende o poder que tem um testemunho? Você entende o poder que tem uma vida transformada?
Mas sabe o que o inimigo quer fazer com você? Sabe o que eles queriam fazer com Lázaro? Eles queriam matar Lázaro. Ou seja, eles queriam levar Lázaro de volta para o túmulo. E o inimigo vira e mexe. Quer te levar de volta para o lugar que Jesus já te tirou. O inimigo vira e mexe. Quer te lembrar do teu passado. Mas você já não está mais lá. O inimigo vira e mexe. Quer matar os teus sonhos. Quer matar aquilo que Cristo te deu. Para que você não seja um testemunho. O testemunho tem poder de transformar a sua casa, a sua família, a sua empresa, as pessoas ao seu redor. Aquilo que Cristo fez na sua vida é mais poderoso do que aquilo que você fala. Que a sua vida fale muito mais do que a sua boca. Meu irmão, eu quero te convidar a você ficar de pé.